Beleza, rapaziada? Seja bem-vindo de volta a mais uma aula do professor Rafa. Dessa vez, meu amigo, a gente tá brincando um pouco sobre biologia celular e o grande lance da nossa discussão, o grande objetivo da nossa discussão agora é conversar um pouco sobre os revestimentos das células, os revestimentos celulares. O primeiro revestimento que a gente vai brincar e se divertir de montão é a nossa querida membrana plasmática, uma estrutura extremamente importante que apresenta uma recorrência enorme nas provas de Enem e vestibulares. Quer saber mais sobre essa informação? Chega junto comigo depois da vinheta. Beleza, meus amigos, em relação à nossa querida membrana plasmática, a gente vai mencionar que ela pode ser chamada de membrana celular, até mesmo conhecida como plasmalema. Meu amigo, são três nominhos que podem ser utilizados para se referir a essas estruturas, tá? Vamos mencionar aqui, que a membrana plasmática é basicamente o limite da célula viva, ela é a fronteira entre a célula e o ambiente externo, né? Seria algo parecido com isso aqui. Imaginha bacana aí, né? Um grafite bem legal, mas aqui para representar uma célula é a sua membrana, os limites lá, as fronteiras que separam o ambiente vivo do ambiente não vivo, né? Além disso, a gente comenta que a membrana isola, entre aspas, a célula do meio ambiente. A gente comenta que ela isola, entre aspas, porque não é um isolamento completo. Você não pode isolar a célula totalmente do ambiente, porque é necessário que exista isso aqui, a entrada e a saída de substâncias. Essa entrada e saída está muito relacionada, moçada, com a expulsão de toxinas que se acumulam no interior da nossa célula e a incorporação de nutrientes. Isso aqui, moçada, é um fenômeno que vai garantir a estabilidade interna dessa célula, onde a gente sempre vai garantir que não exista acúmulo, né, excesso de toxina no interior da célula e nunca exista uma falta de nutrientes no interior da mesma. Então a gente comenta que essa estratégia mantém, olha só que legal, moçada, a composição interna da célula basicamente constante. Então, essa manutenção da composição interna do ambiente intracelular vai ser conhecido como homeostase, tá? É a grande função da nossa membraninha. Beleza, moçada? Então, seguindo aqui a nossa conversinha, a gente menciona que a membrana só vai ser visível apenas ao microscópio eletrônico. A gente sabe que o microscópio óptico ainda é bem limitado e não consegue ter uma resolução boa o suficiente para conseguir ver esses limites, né, da célula, os limites físicos de uma célula. Então, como a gente passou muitos anos sem desenvolver o microscópio eletrônico, mas o microscópio eletrônico é algo moderno, 1930 e pouco, né? Mas as ideias que você tinha sobre a estrutura da membrana plasmática já são bem antigas. Isso já vem mais ou menos da época que as células foram descobertas lá em 1600 e vai lá muita fumaça. Então, entre 1600 e 1900, ninguém nunca viu a membrana, né? E aí de lá para cá surgem muitas especulações para tentar explicar como essa membrana se organiza. E aí uma das ideias, um dos principais modelos que a gente tem para tentar explicar a membrana é o modelo do Overton, que foi proposto em 1902. Perceba que antes do surgimento do microscópio eletrônico, tá? Então ele imaginava que essa membrana apresentava uma natureza lipídica, né? Porque substâncias apolares atravessavam a membrana com muita facilidade. Então ele pensa, poxa, se a substância apolar atravessa a célula com tanta facilidade, é porque talvez a membrana seja solúvel a essas substâncias, talvez ela tenha um caráter lipídico. Inclusive o Overton estudava os efeitos de uma substância chamada de éter, que naquela época era utilizada como um sedativo, né? Uma substância para reduzir a atividade cerebral e com isso você sentir menos dores durante as cirurgias, tá?
Outra coisa legal que a gente comenta aqui, ó, lá em 1935, já por volta lá do surgimento, mais ou menos, né, do microscópio eletrônico, você tem o Davidson e o Danieli, que acredita que exista um modelo do sanduíche, que é a tal da bicamada de fosfolipídios. Essa bicamada de fosfolipídios, ela é representada basicamente desse jeito aqui, ó. Olha só que legal, aqui eu estou vendo uma camada de fosfolipídios, eu estou vendo a região polar desses fosfolipídios interagirem entre si, e estou vendo as caudas apolares também interagindo entre si, formando uma camada de fosfolipídios, tá? Mas eu tenho duas camadas nesse modelo, né? Eu tenho duas camadas de fosfolipídios, daí o termo bicamada fosfolipídica, tá? Além de haver essa bicamada fosfolipídica, eles acreditam que a membrana também seja revestidas por proteínas. Então as proteínas seriam, ó, essas pecinhas vermelhinhas que a gente consegue ver bem aqui, ó, revestindo a superfície da membrana plasmática. E além disso, você tem que essas proteínas seriam capazes de formar poros hidrofílicos. O que são esses poros? Bom, os poros, moçada, são essas aberturas que eu tenho aqui, ó, na membrana plasmática, para permitir o fluxo de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro. Eles imaginavam que seria necessário esse poro, inclusive ele está chamando aqui, ó, de poro polar, porque os fosfolipídios, eles são essencialmente apolares, né? E se o fosfolipídio é apolar, você tem uma dificuldade de substâncias polares atravessarem, né? Substância polar, ela não interage muito bem com a membrana apolar. Então, o que eles acreditam? Toda substância que fosse polar, ela deveria transitar através desses poros, tanto no sentido de dentro para fora da célula, quanto no sentido de dentro para fora, né? Então esses poros, eles serviriam como meios de transporte dessas substâncias polares, e talvez a mais famosa delas seja a água, né? A água, a gente sabe que é uma substância imprescindível no interior das células vivas, tá? E aí o tempo vai passando, já em 1972 aí na parada, você tem o Singer e o Nicholson, que propõem uma melhoria desse modelo do sanduíche, que fica conhecido como modelo do mosaico fluido. O modelo do mosaico fluido, pessoal, é o modelo mais bem aceito hoje na comunidade científica. Esse foi um modelo construído com base nas ideias do Davidson e do Danieli, só que eles acreditam aqui no seguinte, pessoal, que existe essa bicamada fosfolipídica, mas que as proteínas, elas não estão cobrindo assim por fora e por dentro. As proteínas estão provavelmente inseridas na bicamada fosfolipídica, seria uma coisa parecida com essa aqui, ó. Você tem a bicamada fosfolipídica e tem as proteínas inseridas lá entre esses fosfolipídios. Importante a gente mencionar, moçada, uma coisa legal aqui para nós, que como a cabeça do fosfolipídio é polar, então polar interage com polar tranquilinho, então as cabeças interagem entre si. E essa região aqui da proteína que está interagindo com os fosfolipídios, com a cabeça do fosfolipídio, também deve conter aminoácidos polares, né? São aminoácidos capazes de interagir com essa cabeça polar. Então, a face externa dessa proteína, ela deve ser polar, inclusive para interagir com a água, né, que se encontra no ambiente extracelular. Lembrando que a água também se localiza no ambiente intracelular. Então, o que acontece? É importante que essa face interna da proteína também seja polar, inclusive interagindo não só com a água, mas também com as cabeças dos fosfolipídios, que são estruturas também polares.
E aí você se lembra, Rafa, a cauda do fosfolipídio é apolar, né? A cauda, moçada, do fosfolipídio, realmente, ó, a cauda é apolar. E aí é por isso que uma cauda apolar interage com a cauda vizinha apolar. E aí lembrando que a proteína, nessa região aqui, ó, ela também tem que apresentar um aspecto apolar. Então, os aminoácidos dessa região toda aqui, inclusive aqui nessa outra camada também, os aminoácidos da região mais interna dessa proteína, dessa região intermediária, todos devem ser apolares. Todos devem ser apolares, porque os aminoácidos apolares irão interagir com as caudas apolares dos fosfolipídios. Então você teria basicamente essa configuração aí da estrutura da bicamada fosfolipídica no modelo do Singer e do Nicholson, tá? E aí a gente menciona o seguinte, quando eles usaram o termo mosaico, eles estavam se referindo justamente a essas proteínas aqui, ó. As proteínas inseridas entre os fosfolipídios, formando um joguinho, né, de quebra-cabeça, e eles acharam parecido, né, eles acreditavam ser parecido com o que a gente conhece por mosaico, tá? E o lance do fluido é que os fosfolipídios que formam as membranas, eles não têm os fosfolipídios que formam a nossa membrana, eles têm uma certa fluidez. E essa fluidez está muito atrelada a várias características que esses fosfolipídios podem apresentar. A gente vai mencionar isso daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando um pouco melhor sobre os lipídios da membrana. Mas pense na membrana como não sendo algo rígido, estático, né? Pense na membrana como algo que apresenta uma certa fluidez e que dentro dessa membrana estão encaixadas as proteínas. Valeu, moçada? Muito bom. Agora, passando aqui para conversar um pouco sobre os constituintes da membrana plasmática, um dos constituintes são os lipídios de membrana, talvez sejam os mais importantes, e um deles, os mais famosos aqui, os fosfolipídios, né? Fosfolipídios, pessoal, são moléculas, né? São lipídios, como a gente já mencionou há pouco tempo, que apresentam basicamente duas porções. Tem a cabeça do fosfolipídio, que tem um fósforo e, portanto, apresenta polaridade, e as caudas dos fosfolipídios são apolares, né? Então, o fosfolipídio ele acaba sendo considerado uma molécula anfipática por esse motivo. Anfipática por quê, né? Porque ele apresenta afinidade dupla, né? Uma região é polar, tem afinidade pela água, e a outra região é apolar, tem afinidade por outras substâncias apolares. E aí a gente menciona que os fosfolipídios eles estão relacionados com essa manutenção da fluidez da membrana. Eu acho que vale a pena, moçada, a gente mencionar aqui rapidamente como é que funciona esse lance da fluidez. Parada é o seguinte, gente, se você pega um fosfolipídio, um modelo de fosfolipídio convencional, o que você vai ter? Uma cabeça polar e vai ter o tal dos ácidos graxos aqui, né? Os ácidos graxos apolares, eu vou representar por essas duas setinhas aqui, tá? Toda vez que esses ácidos graxos são uma cadeia saturada, quando a gente diz que é saturada é porque as duas perninhas elas não apresentam aquelas curvaturas. Toda vez que você encontra essas cadeias saturadas, o que rola? Os ácidos graxos são bem lineares, e por serem bem lineares, eles acabam se aproximando bastante um do outro, desse jeito aqui, ó. E aí é possível que ocorra entre esses fosfolipídios interações que são aquelas interações intermoleculares, interações apolares, né? Como eles são apolares, eles realizam interações apolares. Então, numa situação como essa aqui, quando você tem os ácidos graxos saturados, eles são retilíneos, eles se aproximam tanto que eles acabam formando muitas ligações. E por apresentarem muitas ligações, eles acabam apresentando uma fluidez relativamente baixa.
E essa fluidez relativamente baixa garante uma certa estabilidade de membrana. Isso aqui acontece geralmente nos animais. Quando tu vai para as plantas, lá nas plantas, os fosfolipídios eles apresentam ácidos graxos insaturados. Ai, Rafa, lembra para mim, o que é um ácido graxo insaturado? Cara, um ácido graxo insaturado é aquele que vai apresentar uma dupla ligação entre os carbonos e com isso você vai ter, ó, moçada, essas curvaturas aqui, ó, essas torções nos ácidos graxos. Com essas torções, perceba que os fosfolipídios eles ficam levemente afastados uns dos outros. E agora com esse afastamento, eles só conseguem fazer ligações aqui, ó, onde eles estão mais próximos. Então perceba, o número de ligações apolares é menor. Então esses fosfolipídios eles estão muito mais livres uns dos outros, e isso aqui acaba aumentando muito a fluidez da membrana. Então o que vai acontecer? Animais apresentam membrana plasmática pouco fluida, desse jeito aqui, tá? E as plantas acabam apresentando uma membrana um tanto quanto mais fluida. E aí você pergunta, Rafa, por que existe essa diferença? A diferença é porque nas plantas existe a parede celular, que protege a membrana das células. Então ela pode se dar o luxo de ser um tanto quanto mais fluida. Mas nos animais não existe parede celular. Então se a membrana plasmática fosse muito fluida, essa membrana provavelmente ia se desestabilizar e ia se desfazer. Então os animais eles foram selecionados ao longo da sua história a apresentar os ácidos graxos assim, ó, saturados, muitas ligações, fluidez pequena. Isso torna a membrana menos fluida possível e mais estável aí na conversa, tá? Então a gente menciona que a bicamada oferece uma maior estabilidade em meio aquoso. Essa aqui é uma outra discussão muito legal. Essa maior estabilidade em meio aquoso se deve pelo fato de que a gente lembra que existe água no ambiente externo, existe água no ambiente interno. Então, é muito importante que você tenha essa bicamada, porque em uma das faces da membrana você vai ter a região polar virada tanto para a parte de fora quanto para a parte de dentro, e essa região polar ela permite uma certa interação com a água, né? E isso acaba escondendo, né, as regiões apolares dos fosfolipídios que ficam virados para a parte mais interna da nossa bicamada. Então a gente meio que protege aí a região apolar, assim, de forma bem grotesca, né? Protege a região apolar da água, porque senão haveria uma grande instabilidade. Tá? Até porque o apolar não interage com a água, então ele ia ficar toda hora tentando fugir da água e isso aumentar muito o nível de energia do sistema. A estrutura ia ser empurrada de um lado para outro, acabaria se desestabilizando. Tá legal, moçada? Agora, um lance importante, ó. A membrana ela nem pode ser totalmente polar, nem pode ser totalmente apolar, né? Eu acho que você já percebeu isso. Ela não pode ser totalmente polar, porque se ela for totalmente polar, ela vai ser solubilizada pela água, a membrana vai se desfazer. Mas ela também não pode ser totalmente apolar, porque senão rola aquele conflito com a água, aquela desestabilização. Então a membrana apresenta essa configuração, né, polar nas faces e apolar na região mais interna da membrana. Valeu, moçada? Muito boa a discussãozinha, hein? Olha só, um outro componente lipídico da membrana é o colesterol. O colesterol ele serve para trazer mais estabilidade ainda para a membrana plasmática de animais, especificamente. Lembrando, pessoal, que os animais não têm parede celular. Então ele precisa dessa membrana menos fluida, essa membrana mais estável, né? E aí, como é que o colesterol trabalha trazendo essa maior estabilidade? Olha que interessante, moçada. Colesterol é uma molécula que se organiza de uma forma semelhante ao fosfolipídio,
no sentido de que ele apresenta uma região polar que interage com a cabeça polar do fosfolipídio e apresenta toda essa extensão aqui, ó, é apolar. Então, o que vai rolar aqui na brincadeira? Essa região apolar do colesterol também interage com a região apolar do fosfolipídio vizinho. Então, repare que o colesterol ele se liga com um fosfolipídio aqui, ó, na cauda de 1, né? E se liga com outro fosfolipídio vizinho através da cabeça. Então, ele meio que prende um fosfolipídio no outro. Esse fosfolipídio aqui, ó, ele está preso a esse fosfolipídio aqui do lado por intermédio da molécula de colesterol, né, que prendeu a perninha de um com a cabeça do outro. Então, o colesterol ele reduz ainda mais a fluidez da membrana nos animais. Isso traz mais estabilidade, tá? Lá nas plantas existe uma substância semelhante ao colesterol, que é o ergosterol, que vai apresentar uma função equivalente aí nas plantas, mas uma participação bem menor, né? Bem mais tímida do que dos animais. Toda vez que a gente fala em colesterol, a gente fala: ai, nossa, Rafa, não fala em colesterol, não, tenho medo de morrer só de falar nessa palavra. Oh, meu Deus, tenha calma, né? Colesterol é uma molécula extremamente importante para o nosso corpinho e tá aí uma importância dele, participação da estrutura lá da nossa bicamada, tá? Tá legal, moçada? Vamos seguir o bate-papo? Vamos passar aqui, ó, vamos conversar um pouquinho agora sobre as proteínas de membrana. Gente, basicamente a gente vai dividir as proteínas de membrana entre proteínas integrais, também são conhecidas como proteínas intrínsecas, também conhecidas ainda como proteínas transmembrana. Uma proteína transmembrana é aquela que atravessa a bicamada fosfolipídica e equivale a coisa de 70% de todas as proteínas que formam a nossa membrana plasmática, tá? Então aqui eu tenho vários exemplos, ó, de proteínas transmembrana, uma proteínazinha, ó, que está atravessando a membrana de uma ponta a outra, elas serão chamadas de proteínas transmembrana, tá? Segundo tipo de proteína são as proteínas periféricas, também conhecidas como extrínsecas. Proteínas periféricas são essas aqui, ó, que se localizam em apenas uma das faces. Aqui você tem uma proteína aderida à face externa, aqui uma proteína aderida à face interna. Aqui você tem mais dois exemplos disso. Então essas são as proteínas periféricas ou extrínsecas, tá? Grande pergunta, Rafa, o que essas proteínas fazem da vida? Cara, muita coisa, muita coisa. A gente só vai ter noção do que essas proteínas fazem quando a gente estudar o curso de biologia completo. Só para você ter ideia, praticamente todas as funções que a membrana exerce com base nessas proteínas. Então você tem proteínas que funcionam como canais, né, permitindo a passagem de substâncias, aquele lance da permeabilidade seletiva, né, a membrana é seletivamente permeável, porque ela impede a passagem de várias substâncias, mas permite a passagem de algumas, e essas algumas, elas só irão atravessar a membrana se existir a sua portinha específica, né? Se existir o seu transportador específico. Se não houver seu transportador específico, a membrana não é permeável a essa substância, tá? Vai conversar muito sobre isso ainda. Reconhecimento de outras células, né? Uma célula, por exemplo, do sistema imunológico, sabe que as outras células fazem parte do mesmo organismo através da interação com essas proteínas da membrana. Quando a interação ocorre de forma correta, a célula do sistema imunológico não ataca as nossas proteínas. Mas se essa interação não acontecer, a célula do sistema imune vai acabar atacando aquelas proteínas que ela não tem compatibilidade. Então elas são moléculas de histocompatibilidade, né? Aquelas que interagem com as células vizinhas e reconhecem-se como sendo do mesmo organismo, tá? E por último a gente menciona que as proteínas também têm função de receptores. Esses receptores aqui são principalmente receptores hormonais, né? Você tem na superfície da membrana uma proteína, o hormônio se liga com esse receptor e é a partir dessa ligação com o receptor que você tem os sinais, você tem as respostas
que essa célula oferece para aquele determinado mensageiro, né? Então imagina que aqui eu tenho um hormônio, e quando esse hormônio, uma moçada, interage com uma proteína de membrana, é possível que você tenha uma série de respostas no interior da célula que a gente vai chamar de respostas intracelulares. E aí, dependendo do hormônio, você tem respostas diferentes que essa célula acaba apresentando, dependendo do sinalizador. Então perceba que as proteínas de membrana ela também pode funcionar como uma campainha, né? O hormônio toca nessa campainha e a célula responde em relação a isso. Valeu, moçada? Bom, criançada, tá gostoso aqui o bate-papo, hein? Tá legal, tá maravilha, mas estamos chegando ao fim. A gente passa agora para conversar um pouco sobre os carboidratos de membrana. E sobre os carboidratos da nossa querida membrana são os famosos oligossacarídeos, que são cadeias bem pequenas, né, de carboidratos, formadas por poucos monossacarídeos, e é possível que esses oligossacarídeos se associem com proteínas. Então, quando tu tem, por exemplo, um carboidrato como esse, deixa eu puxar para cá. Quando tu tem um carboidrato como esse associado a uma proteína, você forma uma glicoproteína. Quando tu tem um carboidrato associado a um lipídio, você forma um glicolipídio, sacou? Então você tem glicoproteínas ou glicolipídios, que são essas associações entre proteínas, carboidrato, lipídio e carboidrato. Eu vou lembrar para você que aqui é só um desenho esquemático, né? Numa célula de verdade, o que a gente observaria seria inúmeros carboidratos associados uns aos outros, desse jeito aqui, ó, formando um grande emaranhado molecular, um grande emaranhado químico na face externa da membrana. E aí, quando a gente observa essa região aqui, ó, de grande densidade química formada por esses carboidratos, a gente vai simplesmente chamar essa estrutura de glicocálix, talvez uma das estruturas mais famosas das provas de biologia, seja o tal do glicocálix, né, moçada? Então, se a gente fosse ver o glicocálix por uma representação de microscopia eletrônica, a gente ia ver isso aqui, ó, uma nuvem molecular, né, na superfície de uma membrana, inclusive aqui a membrana toda retorcida, ó, provavelmente a membrana lá de uma célula intestinal, e você tem aqui, ó, essa zona, essa região extremamente densa de carboidratos formando aquilo que nós chamamos de glicocálix, tá? Um outro lance legal é que o glicocálix ele só está localizado na face externa da membrana e nas células animais, tá? Isso torna inclusive a célula animal assimétrica, porque a face externa, olha só, é diferente da composição da face interna, tá? Outro lance interessante são as funções que a gente tem para essas proteínas. Uma das funções, aquelas que a gente já havia conversado há pouco tempo, né? A adesão e reconhecimento intercelular, a capacidade de interagir com as células vizinhas, né? E além disso, a tal da inibição por contato. A gente menciona que a inibição por contato é uma situação que, quando duas células interagem uma com a outra, quando elas têm contato uma com a outra dessa forma, elas interrompem o seu ciclo de divisão celular. Isso é muito importante para que não ocorra a proliferação de células de forma anômala. Então, a inibição por contato é uma situação que impede que as células entrem em divisão celular, mesmo se não houver mais espaço. Então, quando os glicocálix interagem desse jeito, eu acabo interrompendo a divisão celular. Isso aí a gente vai acabar chamando de inibição por contato. Valeu, criançada? Então esse aqui foi o nosso bate-papo sobre a estrutura da membrana plasmática. Segura as pontas aí. A gente vai ter uma aula no futuro para conversar um pouco sobre o funcionamento da membrana, principalmente relacionado aos mecanismos de transporte de substâncias. Valeu, moçada? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!